Olá pessoal, tudo bem? Márcio Rosinho da ParkSeg Academy. Estamos aqui em mais um episódio do nosso programa Oficina do Conhecimento e Inspiração, nova temporada, onde nós estamos trazendo novidades, né? Histórias inspiradoras para trazer cases de sucesso no mercado para você que é gestor, para você que tem a sua grande empresa, pequena empresa, ou está começando, quer empreender. Então a gente está trazendo pessoas que com certeza vão trazer conteúdo, vão trazer histórias que inspiram para quem sabe você dar aquele passo, né? Ou reestruturar a sua empresa, ou dar aquele passo mais importante que é montar o seu negócio, quem sabe, ou se você é gestor de uma empresa, gestor de uma grande empresa, também sempre é importante ter histórias que inspiram. E nesse episódio de hoje, estou aqui com o meu amigo Renato Martins, CEO da Segware. Renato, Beleza. Muito obrigado pelo convite. A gente tentou fechar a agenda, o Renato não para, né? Sempre viajando. E a gente hoje conseguiu, então, fechar esse horário aqui com ele para a gente bater esse super papo, para falar de vocês conhecerem um pouco mais de quem é o Renato, né? Falar um pouco da Segware também, os desafios, né? Trazer histórias que realmente possam inspirar aí o nosso mercado de segurança. Esse é o objetivo do programa e o objetivo da ParkSeg também é levar conhecimento e, além do conhecimento técnico, trazer também histórias de pessoas que desenvolveram, que cresceram, que fizeram acontecer. Isso é muito importante. E agradecer mais uma vez a tua presença. E Legal. começar, Renato, fica à vontade de falar quem é o Renato, falar um pouquinho da tua história, quiser falar um pouquinho de ti pessoal, fica à vontade para falar o que tu achar que é importante trazer para o pessoal. Tá? Beleza, Márcio. Bom, primeiramente, obrigado. Obrigado pela oportunidade. E vamos lá, vamos fazer um bate-papo aí para contar um pouquinho dos desafios, o que deu certo, o que deu errado, como é que foram os tropeços no meio do caminho, o sucesso. Sempre tem, né? Sempre tem. Não é só flores, né? Sempre tem. Quando eu comecei na Segware, eu tinha cabelo ainda, então a gente já pode... Faz tempo, né? Já faz tempo, a gente pode pegar por aí. Mas quem que é o Renato, né? Enfim, eu comecei, digamos, minha carreira profissional como office boy, protocolando seguros em corretoras de seguros com meu cunhado. Eu nunca me esqueço, acho que primeiro momento marcante da minha vida, quando a gente é jovem, a gente acaba querendo fazer algumas loucuras, né? E na época, meu salário, eu trabalhava meio período, eu ganhava R$150. Eu peguei R$150, cara, e fui lá e comprei um mouse para jogar jogo no computador, jogar CS na época. Nunca me esqueço. Mas, enfim, trabalhei como estagiário numa empresa da região de informática. Sempre fui muito voltado na parte de informática por conta de games e jogos. Legal. Eu gostava na época de fazer. Uhum. E antes de vir para a Segware, eu trabalhava numa gráfica rápida, fazendo xerox e tudo mais. Acabei evoluindo. Nada a ver com o mercado de segurança. Nada a ver com o mercado de segurança. E aí fiquei 5 anos na gráfica. Cheguei até a parte da gestão na gráfica. Tinha uma posição muito confortável na gráfica. Conciliava a gráfica com, digamos, questões pessoais, hobbies pessoais. Uhum. Eu gostava muito, na época de automobilismo, ainda gosto, né? Sim. E também conciliava com a parte da faculdade. Eu fazia ciência da computação, mas não atuava nada de desenvolvimento, de programação, nada do tipo. E aí, no meio do caminho, eu acabei conhecendo o Luiz Henrique, Bonatti, que acabou fundando a Segware na época. E um dia fatídico que eu, enfim, estava correndo de kart junto com ele, acabei sofrendo acidente. Olha só. Ele foi a primeira pessoa que me ligou quando eu fui para o hospital para ver se o pé tinha quebrado, alguma coisa do tipo. E aí, nisso, a gente acabou estabelecendo, né, um relacionamento, numa viagem que a gente fez também, questão pessoal de kart. Olha isso. Ele acabou perguntando o que eu fazia, o que eu estava fazendo na faculdade, o que eu gostava. Eu falei, eu faço ciência de computação, mas nunca trabalhei na área. E ele me contou que tinha uma empresa de desenvolvimento de software, que na época era a Segware, isso foi por volta de 2009. Legal. E num dia, nunca me esqueço, meu pai tem uma relojoaria, meu pai é relojoeiro. Olha isso. E Aonde que é? No Giasse, aqui em Florianópolis. Aqui em Florianópolis. Legal. Meu pai trabalha há mais de 55 anos consertando relógio. Então, ele é a prova viva de que nem o relógio trabalha de graça, né? Então, É verdade. Então, num dia ele acabou indo lá, enfim, para levar um relógio pro meu pai. Eu trabalhava bem próximo da relojaria do meu pai. Ele acabou me chamando e perguntou se eu queria estagiar na Segware. Eu disse, olha, não quer começar a trabalhar na área, na parte de tecnologia? Aí, eu fiquei em dúvida, tal. Cheguei em casa, nunca me esqueço da conversa que eu tive com a minha mãe, onde ela acabou me contando assim, olha, agora eu acho que é um momento que ainda tu tens o apoio dos teus pais para poder fazer uma mudança de carreira, né? Senão tu vai ficar na gráfica o resto da vida. E eu acho que é o que tu sempre sonhou. Então eu acabei aceitando o desafio para estagiar com um salário menor,
tendo um deslocamento muito maior, que eu saía de São José e ia para o norte da ilha, né, Sim, C401. Até hoje, né? Onde era, lá para as praias do norte, lá, né? Isso, no Corporate Park. Corporate Park, perfeito. E, enfim, comecei minha jornada na Segware como estagiário no suporte técnico. Olha isso. Na época, a Mirella, né, já estava na Segware, o Fábio, que também está conosco hoje, estava na Segware também. A Segware tinha aproximadamente 10 colaboradores na época. E comecei a jornada. E aí, enfim, depois de 6 meses fui efetivado. E aí comecei a jornada galgando como analista de suporte, supervisor, coordenador, gestor, e depois fui para algumas outras áreas dentro da Segware e consegui chegar, né, com os desafios que foram dados aí, né, as oportunidades que foram dadas com o decorrer do tempo, na posição que eu estou hoje como CEO. Que legal, olha só. Eu te conheço há algum tempo, nem eu sabia dessa tua história, hein? É louco, é louco. Eu imaginei isso, o cara entrou lá, já era gestor, já só começou como estagiário. Então, né, isso realmente isso que é bacana do nosso programa é isso, é trazer para mostrar que as pessoas que ninguém chega longe, né, do nada, né? Então, e sem trilhar um caminho, né? Claro, pode ser tem uma sorte tremenda de acontecer alguma coisa, Sim. mas a grande maioria a gente tem que trilhar, tem que passar, aprender, construir. Então, isso é muito legal, bacana mesmo. Parabéns pela história, legal, não sabia disso. Muito bom. Até nunca me esqueço, né? A minha mãe sempre comenta, né? Tipo, são caminhos que né? Minha mãe é muito religiosa e ela sempre fala assim, o Deus põe as coisas no caminho certo para que a gente possa tomar as decisões, né? Então, na época, minha mãe, assim como eu tive sempre uma qualidade de vida muito boa, provida pelos meus pais. E na época minha mãe falou assim, olha, como um aniversário de 18 anos, o que tu gostaria? Gostaria de, sei lá, né, tentar uma carreira no kart ou brincar um pouco de kart, né? Vou dar um ano pro meu filho assim, digamos, para brincar um pouco, um esporte muito caro, caríssimo. Sim, com certeza. Ou tu quer fazer um intercâmbio para treinar o inglês e assim por diante, né? Que eu já tinha feito curso por algum tempo. E aí eu optei pelo kart, por um prazer pessoal. E a minha mãe conta até hoje, né? Se não fosse o acidente de ter tido um relacionamento com o Luiz lá, de amizade lá atrás, tu não estaria, de repente, verdade. na posição que estaria hoje. Os caminhos que se cruzam, né? Loucura. E às vezes a decisão é se a gente escolhe seguir esse caminho ou não, né? E aí faz toda a diferença. Exatamente. Que legal. E, Renato, me conta, dentro dessa estrutura, quando tu começou a trabalhar na área de gestão, quando tu foi ocupar talvez uma posição dentro da Segware, né? Um cargo mais de gestão, liderar pessoas ou liderar processos. Qual foi o desafio que tu teve maior, assim, que tu sentiu além aceitou de cara, tu se preparou, já se preparava para isso? Conta como é que foi algum desafio que tu teve para ti? Como foi isso? Se teve algum desafio, alguma dificuldade que tu enfrentou, que tu achou que foi relevante para te se destacar nesse início de processo? Pois é. Sobre essa questão técnica ou gestão, né? Como eu estava finalizando a parte de ciência da computação, né, o curso de bacharel na faculdade, eu tinha muito voltado para a cabeça essa questão técnica. Você desenvolvedor, até na época, na Segware, eu comecei a fazer algumas incursões na parte de desenvolvimento, fazendo um projeto aqui, um projeto lá, integrações para a parte de licenciamento, modelagem do banco de dados na época do Sigma, né? Antes era Sigma X, hoje é Sigma Cloud. Mas chegou um determinado momento, eu acabei conversando interno, tive uma conversa até na época com o Ivo Junks, que hoje é parceiro do mercado, né? Tá na Winker. E na época ele trabalhava como gerente comercial na Segware, diretor comercial na Segware, e ele, né, uma conversa que eu tive com ele, ele comentou, disse, olha, nada contra desenvolvedor, e tem desenvolvedores muito bons e que ganham muito bem, mas ele comentou, disse, olha, tu tens um perfil técnico muito bom, tu conhece o técnico, tu conhece como é que funciona a parte de programação e tudo mais, e isso na área comercial é deficitário, é difícil encontrar técnico comercial no nosso segmento. É muito difícil. E então, quando tu sentiu essa oportunidade, né, um caminho que se abriu, tu já, posso por aqui, e tu foi buscar conhecimento. Né? Se preparar para poder ocupar né, tá preparado, mesmo que talvez tu não soubesse ainda qual momento isso poderia acontecer, mas tomou uma decisão, uma atitude de buscar conhecimento. Acho que isso também pode ter sido relevante nesse momento para ti. Tu acha que tu entende que isso foi importante? Sim, muito, muito. Eu citei 2 pessoas aqui, né, e várias pessoas contribuíram, obviamente, pelo meu crescimento em todo o segmento, não só clientes como pessoas internas. Eu citei aqui o Ivo, o Luiz, e cito nessa parte de conhecimento bastante o Luciano, né, nos últimos anos. Então,
Sim, com certeza. Não só conhecimento, por exemplo, aprendi muito com o Luciano, por isso eu fiquei muito próximo dele, né? Ele pôde me ensinar muito a questão de mercado, questão de comportamento. Mas o Luciano tem uma questão muito forte com ele, e eu concordo, é que a gente não é dono da verdade, né? Uhum. E um ponto muito importante é que se a gente não tem o conhecimento ou não sabe sobre determinado assunto, que a gente busque ajuda profissional. Perfeito. Ou se tem pessoas dentro de casa que podem nos ajudar, podem tirar dúvida, ou não ter nenhum medo ou vergonha, qualquer coisa de ego, de buscar ajuda fora. Uma Perfeito. É isso pós-graduação, aí. pessoas que podem orientar a gente referente a determinados assuntos. Obviamente, na época, sobre a questão de gestão, até mesmo direção, depois com o Luciano, dá um frio na barriga, é Sim, mudança. imagino. Existe uma responsabilidade se vai dar certo, se não vai dar certo. Normal, isso. Ter o frio na barriga é normal. Mas buscando conhecimento, tendo um pouquinho de. A minha esposa sempre fala que eu sou um pouco calmo demais. Mas é muito importante a gente ter pé no chão, a gente saber que é um desafio que a gente tem que superar e aos pouquinhos a gente vai chegar lá. Nada é do dia para a noite. Uhum. Não é porque a gente botou na cabeça que a gente quer seguir uma carreira de gestão ou de ser um gestor, independente de qual área, seja da parte de operação na central de monitoramento, seja um gestor técnico, seja um gestor de uma empresa de software. Não é do dia para a noite, é com aprendizado, errando às vezes, dando um Muitas feedback vezes. para o colaborador, vendo como que se faz de uma outra forma, vendo, né, no mercado, em pós-graduação, com pessoas especialistas, para a gente aos pouquinhos ir ajustando e criando aquele molde de como a gente quer ser. Maravilha. Isso é muito importante tu falar, porque às vezes a gente toma, como tu falou, hoje tu é CEO de uma grande empresa, mas tu trabalhou lá dentro, tu entrou como, por exemplo, colaborador, né, dentro da estrutura e foi galgando cargos dentro daquilo que tu buscou conhecimento, buscou aprender. Não, né, quando a gente fala buscar conhecimento, a gente sempre linka a ir numa escola, fazer um curso. Muitas vezes não é só isso, é como tu bem citou. Se espelhar alguém, tu ter até um mentor, né, alguém uma referência. É importante nós termos referências no mercado. E justamente esse é um dos objetivos do programa. É mostrar pessoas que podem ser referências para alguém. De repente, tu está contando uma história, ou alguém se identifica com o que tu está falando, né, se a pessoa está com dúvida, pô, será que eu vou? E é natural as pessoas serem assim. A gente tem esse receio, esse medo do novo, de dar o próximo passo, né? Nem sempre é tão boêmio, tão, vamos dizer assim, romântico, né? Tem nada, nem a maioria, né, a gente fala, nem tudo é flores. Muitas vezes, a grande parte não é flores, né? É trabalho duro, é perseverança, é buscar aprendizado. E isso faz toda a diferença. Como tu falou, qualquer negócio, não adianta, não existe uma fórmula mágica, né, uma receita de bolo dizendo para o sucesso profissional. Existem, sim, atitudes, ferramentas e posturas e decisões que tu toma que com certeza vão te levar a isso lá. E acho que isso é muito legal tu trazer isso aqui pra gente. Pegando esse gancho, né, voltando essa trajetória tua na Sequoia, qual foi quando tu assumiu de fato uma posição de gestão, seja de técnica ou o que for, Uhum. qual foi o desafio que tu sentiu mais, assim, pô, eu tive um desafio que eu tive que enfrentar, era um receio de conhecimento, enfim, o que tu fala alguma coisa nesse sentido para nós, como foi esse início, esse upgrade, vamos dizer assim, tu sair de uma área técnica para se tornar um gestor numa grande empresa, e a Sequoia está crescendo cada vez mais, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso, né? E tantos anos, né, que tu está lá dentro, e tu trabalha hoje com pessoas que começaram lá, e tu hoje lidera pessoas que com certeza entraram contigo e já estavam na Sequoia. Como é que foi isso? Fala um pouco para a gente dessa parte. Né? É um desafio bem grande, né? Quando você vem da área técnica, como no caso foi a minha, né, minha situação, tu tirar o pé do técnico é difícil. Né? Tu sair do jogo é difícil. Tu ter um olhar, uma visão de fora, uma visão um pouco mais holística da área, começar a olhar para indicador, começar a olhar em como é que você vai capacitar a sua equipe. E aí, assim, ser bem disruptivo mesmo, né? Putz, o que eu posso fazer para motivar minha equipe, né? Que tipo de bonificação eu posso dar para, de repente, tirar um desempenho a mais? Como é que eu posso engajar? Como é que eu posso motivar? É uma confraternização, é um jantar, é um boliche, é uma brincadeira no kart, para que todo mundo comece a conhecer um pouquinho mais de um do outro, né? E eu gosto bastante de fazer analogia com futebol, né? Que é o esporte que a gente tem aqui no Brasil e todo mundo conhece. É verdade. Mas por mais que às vezes um time contrate um técnico que motive temporariamente, né? A gente sabe que
grandes times que performaram, existe obviamente exceção, vão obviamente de um bom vestiário, né? Então, o time que está coeso, o time que está entrosado, que um conhece o outro, o cara do meio campo conhece a vida do zagueiro e troca ideia, sabe quais são as dores do dia a dia. Se o cara teve uma dificuldade pessoal, pergunta, se põe no lugar do cara. O cara às vezes tem que resolver, né? Independente, a pessoa tem que resolver enfim, uma questão pessoal, uma dificuldade pessoal. Se coloca como ajudar, de que forma a gente consegue ajudar. Então, eu acho que esse foi o desafio, que hoje é fácil falar, mas na época, digamos, por eu não ter experiência, por ser uma pessoa nova e estar começando, a gente obviamente recorre a outras pessoas como espelho, pessoas de empresas parceiras do segmento que às vezes a gente conversava em feiras. Cara, como é que tu faz lá? Como é que tu faz aqui? Como é que funciona o teu feedback para os colaboradores? Como é que tu engaja? Que tipo de motivação tu consegue colocar? Que bonificação que a gente pode fazer? Enfim, eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo, criando experiência, criando casca, e acho que esse foi um dos principais desafios, olhar para dentro e ver de que forma que a gente consegue fazer diferente. Legal. Porque leva-se um tempo para tu sair do técnico e tu começar a ter essa visão um pouco mais da gestão. Maravilha. Isso é muito importante tu falar, porque às vezes, eu até citei um pouco sobre isso, essa questão de, às vezes, que é natural, especialmente numa grande empresa, quando tu está galgando cargos, subindo ou se destacando, às vezes tem uma pessoa que está mais tempo que tu na empresa, tem aquela, então isso às vezes se torna um desafio, né, para o gestor, Sim, né? sim. Às vezes tu vai liderar alguém que era teu par muitas vezes, né? Então isso acontece muito. Então isso também são desafios que a gente enfrenta. Eu sei que com certeza isso te ajudou talvez a ter essa dinâmica, né? E que a coisa se torna natural, né? Esse processo. Agora vamos falar um pouquinho da Sequoia, Renato. Falando um pouco da Sequoia, conta para nós um pouco a trajetória da Sequoia como um todo. Tu falou um pouquinho agora, tu falou do Luiz Henrique. Eu também conheci a Sequoia na época que o Luiz Henrique estava à frente da Sequoia lá atrás, e a Sequoia sempre foi muito à frente do tempo. Eu posso dizer isso com propriedade porque eu trabalhava numa empresa que era a Automatiza, que era um fabricante de controle de acesso, e a gente buscava, o Luiz era amigo dos donos da Automatiza, então a gente tinha um relacionamento mais aberto, porque para a integração com o controle de acesso, né, a Sequoia estava começando com o Sigma e tal, Sim. então a gente sempre teve um bom relacionamento com a Sequoia, desde essa época já existia. E a gente percebia que o Luiz, né, na época quando tu citou ele como referência, e o Luciano e o Ivo também, mas com certeza a gente vai falar um pouco dos dois aí daqui a pouco, essa visão. Eu lembro que o Luiz participava de feiras internacionais, o Luiz já estava envolvido na Alas, né? Eu lembro que ele falava em Alas, o Luiz já estava em coisas que eram pouco conhecidas, né? Às vezes, na feiras, nós participamos, a primeira feira internacional que eu participei, o Luiz é que encabeçou esse projeto no Brasil, foi Intelbras, a Intelbras, dividimos um stand com a Intelbras, a Automatiza na época, e a Sequoia já estava com um stand maior lá, então isso é um diferencial, porque foi um passo importante naquela época, nem se falava muito disso, de vender para fora do país, então tu já se percebia que a Sequoia então já tinha pelo menos a impressão que passava, né, que passa, que a Sequoia sempre tinha uma visão muito já à frente do mercado e das estratégias. Então, conta um pouquinho para nós a história da Sequoia. Acho que da tua visão de Renato, tu vivenciou lá dentro, né? Fala para a gente essa trilha que a Sequoia tem seguido desde que tu entrou lá. Conta um pouquinho para nós, que é importante falar um pouco também disso. Bom, vou voltar um pouquinho, vou pedir licença, obviamente, para o Luiz aqui e tal, mas contar um pouquinho da história da Sequoia, né? A Sequoia nasceu de dentro de uma empresa de monitoramento de alarme aqui da região de Florianópolis, na época chamada BAC. Isso. E, enfim, né, teve toda uma necessidade na época que a BAC tinha num software que atendesse as necessidades do mercado brasileiro. A gente sabe que é diferente do mercado estrangeiro, né? Principalmente americano. Então, lá por volta de 98, 99, 2000, era muito difícil para uma empresa de monitoramento contratar um software de monitoramento de alarme aqui para o Brasil, porque era tudo internacional, pagava em dólar, suporte em inglês, o software era em inglês e era bem difícil. Era uma dificuldade. Né? Então, a BAC viu uma necessidade e uma oportunidade de desenvolver esse software interno. O Luiz acabou assumindo a Sequoia na época, foi criado o Sigma. Para quem não conhece, Sigma é um acrônimo de Sistema Integrado de Gestão e Monitoramento de Alarmes, por isso Sigma. Então,
foi-se criado o Sigma na época, e desde aquela época a BAC viu que poderia criar, por exemplo, uma spin-off, ou seja, ter essa empresa para prover as soluções do mercado Para outras empresas de para outras monitoramento. empresas de monitoramento. Então, a Sequoia se desvencilhou da BAC, criou sua própria estrutura, né? A BAC era, na época, cliente da Sequoia, assim como vários outros clientes, à época, começaram a adquirir a solução da Sequoia, né? Uhum. Eu entrei na Sequoia em 1º de julho de 2010. A Sequoia foi fundada, né, em 24 de agosto de 2001, se eu não me engano, se eu não estou equivocado, mas eu acredito que é isso. Não, dia 24 de julho de 2001. Legal. E desde então, desde quando eu entrei na Sequoia, que eu acompanhei um pouco mais de perto, eu vi de perto as inovações que a gente trouxe para o mercado, né? Então, a Sequoia foi a primeira, lá por volta de 2012, 2013, a lançar os aplicativos para celular. Na época não existia ainda Nossa. direito iPhone, Sim. nem nada do tipo, né? Mas já existiam os aplicativos que era o S-Mobile, né? E o VTR Mobile, que é para a parte da viatura e do técnico em campo. Então, nós fomos o primeiro a desenvolver. A Sequoia foi a primeira a fazer, junto com a parceria na época com a Savent, né, com o The Guard, a vídeo verificação. Então, nós fomos o primeiro a lançar no mercado a parte de momento que você recebe o evento, clica o evento e consegue ver as câmeras do local para evitar, obviamente, o deslocamento desnecessário. Uhum. Nós lançamos o botão de pânico, que na época se chamava Head Call. Nós fizemos, obviamente, fomos o primeiro a fazer a integração no mercado com o software de RP para poder automatizar toda a parte, o fluxo de cobranças, né, que o RP tem junto com o cliente, que hoje um dos líderes aí do mercado é Inside, com o Service. Então, toda essa automatização ela é integrada hoje com o Sigma, com o Access, para poder que o cliente, na inadimplente, é possível, obviamente, pausar o monitoramento. Enfim, né, fizemos toda a parte de ida para o mercado latino-americano na época, e por volta de 2014 a gente começou a ida para o mercado latino-americano. Fizemos depois o desenvolvimento do Sequoia Access, fizemos o desenvolvimento, sempre tivemos, né, o desenvolvimento da parte de BI, de Analytics. Enfim, então, a Sequoia sempre teve esse DNA inovador, sempre teve o DNA de, digamos, criar tendências de mercado, criar funcionalidades que outras empresas olham e acabam seguindo o mesmo caminho, e isso é bem bacana para a gente e gratificante, porque quer dizer que a gente está indo para um caminho certo. Né? Se outras empresas, concorrentes ou parceiros estão desenvolvendo algo similar, quer dizer que a gente está conseguindo ditar. E isso é caro, porque inovação não é barato. Não é barato. Fazer primeiro é sempre mais caro, fazer diferente é sempre mais caro. Mas tem o seu mérito e a gente acaba conseguindo aprender, conseguindo desenvolver e, obviamente, trazer essas inovações para o mercado. Isso continua até hoje e trabalhamos, arregaçamos as mangas para que a gente consiga continuar ditando o mercado para o futuro também. Que legal. E pegando esse gancho do crescimento, né, como a gente falou, a Sequoia foi crescendo, ela começou lá no corporate, depois ela foi se estruturando, né, entraram novos investidores, a empresa foi crescendo, né, e até nós estamos aqui hoje, um dos focos e dos objetivos e características dessa nova temporada é que nós, além de trazermos a história de pessoas que vão contar aqui, histórias inspiradoras, a gente vai até o ambiente da pessoa, do trabalho. E a Sequoia, né, ela sempre teve uma mega estrutura, uma estrutura, né, das pessoas, de sede e tal. E hoje a gente tá aqui num espaço, né, que é uma base, vamos dizer assim, que vocês usam esporadicamente, né? Exato. Que hoje o time trabalha remoto. Isso. Para chegar até aqui, vamos falar um pouco dessa mudança que houve. Eu acho que foi uma mudança que o Brasil todo passou, o mundo todo passou, que foi a pandemia. E muitas empresas tiveram que se adaptar, a ParkSeg teve que se adaptar a muitas coisas, mas as empresas também tiveram que redescobrir uma forma de seguir em frente. E eu lembro na época que vocês tinham uma mega estrutura muito bacana aqui em Florianópolis, né, onde a Sequoia tinha uma sede muito legal, com um nível de convivência para os colaboradores, né, um espaço sempre. Isso foi uma marca também de vocês, essa gestão de pessoas da Sequoia é muito, muito atuante, muito à frente também. E eu lembro quando a gente ia lá, a gente tinha lugarzinho para lá, onde tinha lugarzinho de chopp, café, né? Pipoqueira, churrasqueira. Então era uma coisa assim. Videogame. Era o padrão Google, né? Então a gente que é do Brasil, a gente achava muito legal quando ia lá visitar. Eu lembro que quando teve a pandemia, né, vocês, naturalmente, muitas empresas, vocês imediatamente mudaram para a parte do home office, né?
E eu lembro que na época, o Luciano, inclusive, já era o CEO da empresa. Exato. Eu lembro que vocês estavam numa... Eu até estava um dia numa reunião lá, acho que estava o Mike, o Mike trabalhava lá ainda. Vocês estavam decidindo como iam fazer eu lembro que vocês cederam mobiliário para o pessoal, da estrutura. Isso. Fala um pouco para a gente como foi, que isso é um desafio muito grande. E eu percebi que vocês não voltaram atrás, né? Então conta para a gente como foi esse momento, pandemia. Eu acho que é uma história legal para contar, porque imagina, uma maior empresa de software, aí, talvez, né, das maiores da América Latina e talvez a maior. Vocês tiveram que, do nada, ter que fechar uma estrutura, manter funcionando, porque naturalmente os clientes começaram talvez a ter uma demanda talvez até maior, para uma necessidade maior de monitorar, né? Porque estava todo mundo em casa, todo mundo remoto. Conta para nós como é que foi esse momento, conta os bastidores para nós dessa história e como que vocês decidiram manter e como é hoje a estrutura física e corporativa da Segue. Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Bom, foi um desafio muito grande, né? Hoje, dado que a gente já superou, né, o desafio que a gente teve humanitário da questão da Covid, a gente conseguiu, no meu ponto de vista, lidar muito bem. Méritos na época pela gestão do Luciano, boa parte das ideias e das ações que nós tivemos à época provieram, obviamente, de discussões internas, mas foram decisões do Luciano na época. Legal. E eu pude vivenciar isso bem de perto, né? Eu nunca me esqueço, né? Toda essa questão que estava acontecendo. Eu lembro que os casos da China e começando a se espalhar pelo mundo e a gente vendo assim, que horas vai chegar aqui no Brasil? E graças a Deus, nós da Seguer temos o privilégio, por trabalhar no desenvolvimento de software, temos o privilégio de continuar no home office. Não é qualquer estabelecimento ou qualquer negócio que consegue trabalhar 100% em home office como nós estamos hoje. Obviamente, a gente tem encontros periódicos e eu vou comentar sobre isso. Mas hoje no prédio aqui tem uma concessionária de carro lá embaixo, né? Não tem como fazer uma concessionária de carro remoto. Por mais que tenha hoje as lojas virtuais e tudo mais, ainda as pessoas querem ir na loja, querem ver o carro. Né? Existe shopping center, existe um monte de... Os nossos próprios clientes trabalham, obviamente, em loco, fazendo os atendimentos. Então, não é todo o segmento que consegue implantar o home office. Mas, na época, a gente teve a questão da pandemia e foi um aprendizado, assim, diário. A gente, basicamente, começamos a ir para casa e eu lembro que a gente tinha comentado, né, o Luciano tinha comentado, 2 semanas home office, depois a gente avalia novamente se dá para voltar ou não. Daqui a pouco deu 1 mês, daqui a pouco deu 3 meses, daqui a pouco deu 6 meses e a gente virou a chave. E aí, nesse momento, a gente tinha, assim, uma estrutura muito bacana, que, obviamente, tinha um custo para a gente, né? Perfeito, né? Um custo muito alto do aluguel, custo muito alto de todas as questões, né, os amenities que a gente tinha lá, de pipoca, churrasqueira e tal, e a gente viu que, tipo, olha, a gente continuou produzindo, às vezes até mais do que a gente produzia interno, porque na questão, e eu vou fazer algumas pausas aqui para comentar, né? A gente comenta assim, muita gente às vezes comenta, né? Home office não é produtivo. Home office não... Assim, não é que questão de mais ou menos produtivo. Eu acho que vai da maturidade e da forma de gestão e do tipo de trabalho que cada empresa tem. Quando nós estávamos na Seguer, nós éramos produtivos? Éramos produtivos. Mas também tinha, por exemplo, a pausa do café da tarde, a conversa do corredor do futebol. Mas, às vezes, o dono queria ficar muito tipo, eu quero ver o que a pessoa está vendo, eu quero ver o que está no notebook, na tela dele, né? E acaba tendo essa falsa sensação de controle, digamos assim. Quando a gente foi para o home office efetivamente, a gente começou, obviamente, a ter, num primeiro momento, um acompanhamento um pouco mais de perto dos colaboradores, das entregas, e começando a aprender dia a dia. Será que a gente vai manter a câmera aberta? Será que não vai? Como é que a gente vai cobrar as entregas? Como é que a gente vai cobrar os resultados, principalmente do desenvolvimento? Como é que a gente vai organizar a estrutura para fazer com que os atendimentos de suporte técnico possam ser feitos de casa, né? Como é que a gente vai dar o mínimo de conforto para os colaboradores irem para casa e trabalhar com ar-condicionado, trabalhar numa cadeira boa, trabalhar numa mesa boa, ter um equipamento, obviamente, que consiga entregar a qualidade de trabalho, ter um link de internet. Adequado, né? Dar o auxílio de energia, porque, querendo ou não, ele está usando a energia da própria casa para poder trabalhar. Então, à época, o Luciano fez todo um programa. A gente fez um programa na época com a RH, com a Andressa, que continua conosco, que foi o Renova Seguer. A gente deu benefícios aos colaboradores à época para poder renovar sua mesa, renovar sua cadeira,
Tivemos auxílio, obviamente, de equipamentos para poder ter um notebook, um monitor, um teclado, um mouse. A gente paga até hoje auxílio de internet, paga até hoje auxílio de energia elétrica. A gente fez, na época, um projeto também de Renova Segware para poder parcelar para aquelas pessoas que não tinham ar-condicionado, para poder ter um ar-condicionado, ou seja, a pessoa ter minimamente um ambiente de trabalho confortável e também confortável para poder, exatamente, desempenhar. E nisso a gente foi aprendendo formatos de gestão, processo de desenvolvimento, como é que a gente vai fazer o acompanhamento, vão ter reuniões diárias de desempenho, dividimos a cadeia de liderança com líderes e coordenadores técnicos em cada um dos times para poder fazer o acompanhamento lá da ponta de cada colaborador. Começamos a registrar todo o processo de desenvolvimento, as entregas, o tempo que levou para cada desenvolvimento. Então, enfim, né? A gente foi se aprimorando dia a dia, aprendendo dia a dia, e chegamos num determinado momento que a gente viu assim, olha, sem o relacionamento humano, também não dá para seguir. Claro. A gente precisa trabalhar num time que pelo menos, né, se conheça como é que o outro trabalha. Então, a gente criou, obviamente, base de apoio. Essa aqui que nós estamos hoje é uma base de apoio, a nossa sede aqui em Florianópolis, que nós temos encontros periódicos para alinhamento da cultura da empresa, alinhamento do planejamento estratégico de cada área, alinhamento dos indicadores, como é que está andando, né, obviamente, o time, fazer confraternização, vir para cá em Florianópolis, curtir, jogar um boliche, ter um jantar, se confraternizar, se conhecer. Então, sim, a gente tem um investimento, obviamente, para manter essa cultura acesa da Segware, por mais que a gente trabalhe hoje num regime home office. Muito legal. Então, foi um desafio que vocês enfrentaram, né? Sim. E essa questão, essa preocupação que teve, porque todo mundo foi para casa, não teve como fazer. Muitas empresas, hoje, a grande maioria voltou para o presencial depois. Sim. E vocês optaram por não voltar. Né? Então, como você falou, claro, teve, com certeza, o formato de negócio ajudou, mas muito mais a forma como ela foi feita. Acho que isso foi totalmente relevante para que vocês... Porque hoje nós temos outras empresas do mesmo segmento que hoje não trabalham home office. Atuam no modo antes pré-pandemia, né, vamos dizer assim. Né? Então, isso é muito, muito legal. Vocês conseguem. E o que é mais bacana, a gente que está de fora, como a gente tem a ParkSec tem uma parceria com a Segware, a gente vai em feiras e tal, a gente percebe que essa sinergia da equipe ela se manteve. A imagem que o time da Segware passa, pelo menos para mim e para meus colegas, é que é um time unido. Vê na ExpoSec, por exemplo, engajado, na feira, tá? O time todo lá, todo mundo unindo, conversando, brincando um com o outro, mas na verdade, antes e depois é cada um no seu lugar. Exatamente. Mas várias reuniões acontecem diariamente, enfim. O alinhamento sempre... E a gente é bem ágil na comunicação. Até desculpa te interromper, mas é só para dar esse gancho mesmo para te continuar. E a gente é bem ágil na comunicação, a gente mantém isso na cultura até hoje. Tipo, passa a mão, liga, fala no WhatsApp, já senta aqui, vamos fazer uma reunião. Pô, o cliente está com uma dificuldade, vamos atender esse cliente aqui, vamos fazer uma reunião, vamos lá, vamos visitar. Então, a gente é bem ágil e a gente conseguiu se encontrar, tanto é que a gente continua desenvolvendo, continua inovando, trazendo os produtos que a gente, obviamente, tem a oferecer para o mercado. Muito, obviamente, da cultura que nós temos e, obviamente, a continuidade que a gente conseguiu dar no processo de... E um outro ponto que também chama atenção, Renato, a gente vê as pessoas que trabalham lá, a rotatividade, especialmente nos gestores, no comercial, ela é muito baixa. Né? Sim. A própria área técnica também, a gente vê desde que eu conheço a Segware, o Felipe está lá, né? o Fernando está lá, a Mirella. Sim. Então, quer dizer, tem pessoas que são figurinhas carimbadas da Segware, né? Você, a Mirella, o Vinícius, o Felipe, o Fernando, são coisas, e tem tantos outros, né? Então, isso também demonstra, né, o processo de gestão eficaz que a Segware faz, não só falando posicionamento de mercado, mas também no processo da gestão do time. E gestão de pessoas, hoje, as pessoas hoje são, né, a gente fala muito de inovação, de inspiração, né, de manter. Tu falou, e tu trouxe muito bem antes, quando tu falou, é um desafio hoje manter. Tu não consegue, tu não motiva as pessoas, tu gera condição para que elas se motivem. Esse é o segredo. E a gente percebe pelo que tu contou aqui, pelo que a gente percebe da Segware, a Segware faz muito bem feito isso. Né? Então, acho que isso é uma mensagem que fica para quem tem empresa, não importa o tamanho da sua empresa, né? E o próprio, por isso eu gosto de falar dessa parte, porque o Luiz, né, quando foi o fundador, eu sou o fundador da Segware, né? Sim. O Luiz tratava a Segware como uma mega empresa, né? Tu sempre, a imagem que a Segware passou, que ela
era uma gigante do mercado, né? Então isso é legal. Então a gente tem essa mania que empreende muitas vezes. Não, quando eu crescer, eu vou fazer isso. Quando eu ficar maior, não, a gente tem que tratar. Se a gente não acredita que o nosso negócio vai ser grande um dia, né, a gente tem que começar lá de lá. Eu acho que a Sequoia tem muito isso também, essa imagem pelo menos que passa. E pegando essa agora, falando um pouco mais, evoluindo, evoluímos alguns anos aí na história da Sequoia, né, como vocês estão colocando. A Sequoia também é muito atuante, a gente percebe muito atuante em feiras, eventos, né, eu acho que isso também é um diferencial que vocês têm. E na feira vocês lançaram algo novo, mas uma coisa que chama atenção, que vocês trouxeram também uma questão que foi de software, e na última feira vocês lançaram, né, uma poste lá, uma torre de monitoramento, onde a Sequoia está comercializando pela primeira vez hardwares, né, produtos físicos, né, não software, licença de software e tudo mais. Isso foi um desafio. Então, fala para a gente como está sendo esse desafio, como que a Sequoia, né, quis ir por esse caminho. Fala um pouco para a gente do que tu puder falar, claro, dessa estratégia e os desafios que trouxeram para a Sequoia, para essa mudança, nessa quebra de paradigma que vocês estão trazendo hoje. Quero fazer só um parênteses ali do que tu comentou da equipe, e aí eu já comento essa parte por favor, do Totem. sempre é importante. Né, fazer o agradecimento aqui a toda a equipe que a gente tem internamente. E como tu comentou, né, existem várias pessoas que já estão na Sequoia há bastante tempo, e eu acho que esse é um dos grandes DNAs vencedores da Sequoia, né? Perfeito. Então, você citou a Mirella, o Igor começou como estagiário e hoje está como gerente de tecnologia. O próprio Fábio, quando eu entrei, eu era estagiário, ele já era desenvolvedor. Legal. O Fernando, na época, eu contratei ele no suporte técnico, hoje ele é gerente de implantação. O Felipe chegou a ser meu par no suporte, hoje é gerente de suporte técnico. E eu acho que esse é uma das grandes receitas que a gente teve de sucesso, né? E no passado a gente acabou tomando a decisão em promover e educar a pessoa, ou prover de conhecimento para que a pessoa que já está com a gente um bom tempo, tem um bom comportamento, é adequada à cultura, pudesse chegar nas posições que estão hoje. Né? Então, o Felipe conhece muito bem como é que funciona toda a parte da Sequoia, quais são os produtos. Nada de demérito de contratar uma pessoa de fora, mas até que aprende a cultura, até que aprende todos os, né, como é que funciona o produto, como é que funciona o modelo de negócio, como é que funciona o dia a dia e tudo mais, leva um pouco de tempo. E a gente ter feito isso, ter tido, né, a oportunidade de promover essas pessoas que a gente tem hoje para os cargos que estão, e outros com certeza ainda vão vir em novas promoções, eu acredito que é a grande receita do sucesso, né? E juntando isso e essa fome que essa equipe tem em trazer sempre inovação, em sempre buscar novidades para o mercado, eu acho que faz com que a motivação sempre continue alta e a gente buscando, obviamente, novidades para lançar no mercado. E uma dessas novidades que tu comentou foi o Totem, que nós trouxemos na ExpoSec agora desse ano, né, de 2025. E foi um desafio, né, que nós começamos a olhar para o mercado e um desafio bem novo, né? A gente viu que era em algumas cidades, em alguns estados, estava tendo uma tendência de colocar esses totens em frente a condomínios, em algumas áreas, né? Farmácias e prédios residenciais. E a gente viu, por que não a gente, de repente, não oferecer um pacote completo, né? A gente tem essa visão um pouco mais do ecossistema, né? Da mesma forma que a gente lançou também um sistema de telefonia, que a gente vai estar disponibilizando em breve para os nossos clientes, de que forma o cliente poderia ligar para a gente e ter, na mesma plataforma que ele contrata, todo o software, a solução para a parte de gestão operacional, né, da abertura e fechamento do portão, gestão dos visitantes e moradores, por que não ele ligar e fazer no mesmo contrato que ele tem o pedido de um totem com as câmeras, né, o totem já vai com toda a fiação, chicote e tudo mais, personalizado com a marca dele, através da nossa empresa. Então, a gente pensou, né, através... vindo o conhecimento, né, do novo fundo que fez a aquisição da Sequoia, a Crescera, e empresas que estão, obviamente, junto com a gente aí na tese do grupo SMG, né, que é o Grupo de Segurança Eletrônica que a Crescera está formando, de várias empresas. A gente pegou, obviamente, conhecimento de como que a gente poderia fazer isso, envolve KNAI, envolve despacho de hardware e tudo mais. Fizemos uma parceria com um player do mercado para a parte de seguros, para oferecer também seguro para o condomínio, seguro para a residência ou para o comércio, onde esse totem vai ser instalado, e concebemos esse produto, né? Tivemos diversos aprendizados logísticos de como a gente vai despachar, qual frete a gente vai ter, para qual região, onde é que vamos fabricar,
Enfim, mas conseguimos superar os clientes que fecharam com a gente na feira, estão recebendo os primeiros totens agora, personalizados. E acredito, né, pelo que a gente já conseguiu de venda com esse produto, acredito que vai ser um sucesso e várias empresas vão estar adotando aí o totem, Que legal. o Segware Shield. Muito bom. Isso até é um ponto de atenção nesse mercado. Aqui no Brasil, claro, está tendo algumas, principalmente nos grandes centros, essa demanda dos totens, né, dos postes, assim, por assim dizer. Uhum. A gente foi na SC Las Vegas agora no começo do ano e uma das coisas que a gente percebeu, vários fabricantes também com essa tendência de ter o seu próprio, já oferecer para o cliente. E a gente percebe que ele vai muito além da segurança, né? Alguns locais a gente percebeu lá que já tinha telinha para você é um turista, você quer saber onde tem um restaurante próximo, onde é que fica o shopping próximo, estação de metrô próximo. Então, os próprios totens acabam sendo até tendo uma pegada até turística, né? Outras demandas, botão de emergência, né? Justamente interligado com o setor público. Enfim, então realmente a Segware mais uma vez entrando no mercado que pode ser uma tendência muito forte para o nosso país aqui. E já pegando assim, eu ia te fazer essa pergunta, mas já tocou no assunto. Como é que foi? A gente percebe que mesmo com, né, eu acho que muitos aqui sabem que a Segware acabou tendo uma fusão, aí, uma aquisição, né, pode explicar melhor, para um fundo, né, para uma grande corporação no Brasil. Como que foi isso? Como que hoje, de fora a gente parece que tudo que nada mudou, né? A gente percebe que essa cultura, que essa pegada da Segware, o DNA Segware, ele se manteve. E isso é difícil acontecer. Eu já passei por um processo de uma empresa que eu trabalhava que foi adquirida por uma grande player, a Intelbras comprou a Automatiza, e não é totalmente diferente. Houve realmente se absorveu, né, a cultura da Intelbras, não que foi negativo, não estou dizendo que foi ruim ou bom. Sim. É difícil tu manter aquela pegada, aquele jeito Segware de ser, vamos pensar assim. E a gente percebe que até hoje, pelo menos, a imagem que se passa é que isso manteve. Fala pra gente se realmente na prática como foi essa fusão, você vai falar um pouquinho como foi esse processo e dar esse teu também, que eu acho que foi um desafio também, e tu acho que foi aí que tu entrou como cargo de CEO, acho que quando o Luciano, nessa fusão, que o Luciano acabou, tu era um diretor lá da empresa, mas hoje como é que foi? Daí tu teve esse grande desafio, talvez, para ti também na tua carreira. Sim. Bom, a Segware teve, acredito, 3 fases, né? E em todas as 3 tiveram méritos de cada um dos seus gestores ou dos donos que estavam na frente da companhia. E em todas as 3 gestões tiveram seus crescimentos, né? Então, a primeira fase foi, obviamente, com o Luiz Henrique, né? A família Bonatti, né? Envolvia a irmã, o próprio pai, mas na frente do Luiz. Sim. E aí teve a primeira rodada, digamos, de investimento, né? Com um novo dono, onde veio o David, que era, no caso, o dono das linhas aéreas, onde, né, o Luciano, com, digamos, basicamente um braço direito dele, um relacionamento muito grande com o David, tocava a empresa junto com o Luiz, e depois o David comprou mais uma parte. O David ficou com 85, o Luiz com 15, e o Luciano como CEO, né, por volta de 2018 até 2024. Você não parece que o Luciano realmente é um grande, falou, o Luciano realmente é uma referência. Eu participei de alguns eventos com ele, até de palestras, realmente ele tem Sim, tem bastante conhecimento no mercado, né? Liderou uma visão muito diferenciada. Liderou a Vigzu, liderou a GSR na época, então tem conhecimento de mercado, né? Então, na gestão do Luciano também a Segware continuou crescendo, foi na gestão do Luciano que a gente trouxe o Segware, né? O Segware Access, a parte nossa de controle de acesso, a gente fez a aquisição da Esconde, que hoje incorpora o nosso portfólio de produtos, né? E agora nós estamos num terceiro momento, digamos assim, onde o David acabou vendendo as suas ações, o Luiz também acabou vendendo para um fundo chamado Crescera Capital, um fundo carioca, um fundo nacional, onde a tese do fundo, obviamente, é fazer com que crie-se verticais, né, basicamente de empresas que têm sinergia, né, para que, obviamente, possa ser feito um IPO, possa criar sinergia ou criar novas soluções para poder oferecer para o mercado. Então, a Segware hoje é a primeira empresa que lidera essa vertical de software no grupo SMG, que foi que eu comentei anteriormente, né, o grupo da segurança eletrônica, onde a ideia do fundo, obviamente, é buscar outras empresas que tenham sinergia junto com a Segware para que a gente possa formar um ecossistema
para poder oferecer, obviamente, soluções disruptivas ao mercado, para que, provavelmente, ali por volta de 2029, 2030, a gente consiga ter um faturamento representativo e possamos abrir um IPO, né, a primeira oferta legal. pública, no mercado, né? Então, o momento atual, né? E aí a Crescera, desde o primeiro momento que eu tive conversa, né? O Daniel Borg, hoje CEO da Crescera, e eu tive a primeira conversa com ele em toda a parte do relacionamento que nós tivemos, né? Da parte da aquisição. Ele foi bem transparente e eu vou usar até uma palavra do Daniel, se me permite, Daniel, uma frase que ele trouxe, que a Crescera é um fundo que eles chamam de herbívoro e não carnívoro. Onde a gente, Diferente, faz as aquisições, faz todos os processos de M&A, mas a gente tende a fazer com que e potencialize, né, o crescimento da empresa, mas que as pessoas continuem lá, a cultura da empresa continue lá. Legal. Aquilo que está dando certo, que está tendo crescimento, que está, obviamente, galgando novos caminhos no mercado, que a gente possa potencializar. Então, a Crescera, diferentemente de alguns outros fundos, eu não estou falando que está certo ou errado, mas a Crescera não trouxe ou impôs qualquer mudança na direção técnica, na direção executiva, na direção comercial. Obviamente foi analisado interno e se a gente tem pessoas que estão ganhando nos últimos 20 ou 25 anos da empresa, por que fazer qualquer mudança agora? Né? Por que não potencializar toda essa cadeia de gestão, essa cadeia de liderança para que consiga entregar mais? E é isso que a Crescera veio e está fazendo desde o ano passado. Olha, se a gente tem em mãos ideias, produtos que a gente pode desenvolver e podemos investir, pô, vamos investir, vamos injetar dinheiro, vamos contratar novas pessoas. Eu comentei antes aqui que a gente estava trocando uma ideia. Ano passado, em 2024, no ano inteiro, na Segra, a gente tinha contratado 20 pessoas, 20 colaboradores de diversas áreas. Esse ano, até o momento, nós estamos agora começo de setembro de 25, nós já contratamos mais de 45 colaboradores, mais do que o dobro do que o ano passado. Muita coisa. Então, de que forma a gente pode investir de forma consciente para desenvolvimento de novos produtos? E isso veio em reflexo de todos os lançamentos de produtos que a gente fez na ExpoSec. A parte de telefonia com o Segware Voice, o Segware Shield com o Totem e seguros, né? Para condomínios, casas e comércio. O Segware Access Concierge, que é a inteligência artificial para portaria. O Segware Video AI, que é analítico para a parte de imagem, que nós não tínhamos. Então, e outros produtos que estão por vir. Então, tudo isso foi mediante ao investimento que a Crescera está fazendo na Segware e está possibilitando a gente oferecer novas soluções para o mercado. Cara, pô, muita história, né? Bastante. Coisa legal. E se a gente for fazer, a gente vai ficar falando muitas histórias aí até um bom tempo, né? Mas é importante a gente ouvir. Então, cada momento teve um desafio, né? Sim. Desde lá no começo, depois, quando foi subindo, trilhando, teve a pandemia, que foi um desafio grande não só para a Segra, mas para todo mundo. E se manter no mercado, como tu falou, se manter no mercado, se manter no alto e engajando e trazendo é difícil. Então, isso com certeza, ele está dentro de uma gestão muito bem elaborada, né? E passou por pessoas aí dentro, né? E agora tu está à frente disso, né? Nesse momento da Segra, nesse novo momento da Segra. Então, é muito bom ouvir essas histórias e trazer esses cases de sucesso, assim, esses insights de inspiração para a gente, que esse é o objetivo do programa aqui do nosso Oficina do Conhecimento. Renato, queria finalizar esse bate-papo, né, para a gente também não tomar muito, se alongar muito, porque se a gente deixar aqui, nós vamos ficar até amanhã conversando aqui, e não que seria ruim, né? Mas a gente vai, com certeza, faremos outros momentos como esse. E para finalizar, eu gostaria que tu, de tudo que tu falou, assim, se tu fosse dar se alguém tivesse te pedindo uma ajuda para ser um gestor, montando uma equipe, montando uma empresa, o que o Renato diria? Assim, vou falar alguma coisa que tu, cara, foco nisso, acho legal você pensar nisso, enfim, qualquer coisa que tu, uma dica que seja pequena ou seja mais macro, fica à vontade para falar. Eu acho que o grande desafio e o que a pessoa, independente de quem seja, deva buscar é ter uma equipe de alta performance. E esse eu acho que é o grande desafio. Encontrar pessoas que você possa... Não que a pessoa vai entregar o máximo, que vai ser... vamos lá, voltando no futebol, vai ser um grande jogador que vai resolver a partida, mas pessoas que você possa confiar, pessoas que vão ser parceiras, pessoas que, quando você precisar, vão estar do teu lado, pessoas que vão saber te ouvir, vão saber te criticar, vão saber bater na mesa e dizer que você está errado, para que você possa refletir, né? O Luciano, uma das frases que o Luciano sempre falava
era do tipo, eu pago vocês para vocês não me deixarem errar. Então, Boa. eu acho que formar uma equipe de pessoas né, boas, que estejam alinhadas com a cultura da equipe, né, da empresa, seja ela qual for, e pessoas que você possa contar, acho que é o primeiro passo. E o Legal. segundo passo que a gente não pode ser leviano em, obviamente, dizer é, se você tem essa equipe, reconheça essas pessoas, né? Porque ninguém gostaria, obviamente, de fazer nada de graça ou qualquer outra coisa do tipo. É obviamente que todo mundo está aqui para ajudar, mas parte do gestor, parte da pessoa que está na frente da empresa ou na frente do time, que faça o reconhecimento das pessoas, né? Seja com uma bonificação, seja com um presente a cada trimestre, seja com um ingresso de cinema, um ingresso de um show, um ingresso de um teatro, um jantar, Legal. mas reconheça as pessoas. As pessoas Perfeito. gostam de ser reconhecidas por aquilo que elas entregam e que estão fazendo, obviamente, parte, né? Eu acho que esse é um principal ponto. Se você tem um time que você confia, o time confia em você, e você, obviamente, a empresa, no caso, né, tá reconhecendo esse time, você, né, todo o time, a empresa, enfim, você, vai ter um grande ingrediente, grande parte do que precisa para poder chegar lá. É difícil de conhecer essas pessoas, de formar esse time, é muito difícil, mas com o tempo você consegue chegar lá. Com o tempo você consegue conhecer as pessoas, os detalhes do dia a dia, quem Maravilha. são elas, e formando esse time, grande parte, digamos, já está bem encaminhado. Maravilha. Maravilha mesmo. Perfeito. Concordo plenamente. E fica aí uma super dica, né, do nosso programa aqui do Renato, CEO da Sequoia, trazendo aqui um pouco da sua história, um pouco da história da Sequoia, para que a gente possa, quem sabe, inspirar pessoas, né? Pessoa que está querendo dar um passo, está pensando, está com dúvida, e é natural. Sim. A gente tem, né, tem essa... É natural sentir esse receio, esse medo, vamos dizer assim, mas a gente tem que realmente, se a gente quer chegar em outro patamar, a gente precisa seguir caminhos diferentes. Então, E se você que está pensando em investir ou empreender no mercado de segurança eletrônica, né, Márcio, a gente tem vários dados aí do próprio mercado de segmento, você pode dar um Google aí, e é um mercado que cresce, né? sempre, Nosso mercado, sempre várias cresce. matérias e revistas e associações, todo ano crescendo, 18, 15, 20, 25%. Então, é um mercado que tem demanda de projetos, é um mercado que tem demanda de serviços, é um mercado que tem demanda de monitoramento de alarme, de portaria remota, de controle de acesso. Então, é um mercado bem pulsante, bem ativo no nosso país e que demanda, obviamente, de novos empreendedores que possam fazer a diferença. Com certeza. É isso aí. Renato, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, Márcio. Tá? Foi um Valeu. prazer de poder ter esse bate-papo contigo. Foi muito bom e para mim, além de estar aqui, para mim também eu aprendo, né? Sempre estou aqui ouvindo histórias bacanas e esse é o intuito do nosso programa. Show de bola. Pessoal, então chegamos ao fim de mais um episódio do Oficina do Conhecimento, Inspiração, com o Renato da Sequoia. Então tenho certeza que todos aqui vão poder tirar alguma coisa para as nossas vidas que vão trazer, que vão inspirar, que vão ajudar vocês a, quem sabe, buscar um caminho novo ou inspirar para tomar uma decisão. E esse é o nosso objetivo. Muito obrigado. Mais uma vez, Renato, obrigado por tudo. Valeu, É isso obrigado. aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.